Salve pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início à aula 1 da semana 3 do quarto bimestre. É isso aí, depois de uma semana de folga, né, entre aspas, né, uma semana de atividades culturais, a gente retoma com tudo o quarto bimestre e estamos dando início à unidade 7, apostila nova já, né? Mas o assunto é velho, vamos continuar falando de medidas, grandezas e medidas, tá? Nessa semana, o tema da vez vai ser medidas de capacidade e volume, tá? Dividi em duas partes esse tema para que as nossas videoaulas não fiquem muito longas, ok? Então, bora aprender. A capacidade é uma grandeza relacionada com a medida que um corpo ocupa no espaço e pode ser medida com as unidades de volume. Imagine uma pessoa enchendo um recipiente na forma de cubo, né? Vamos encher esse recipiente de água e as arestas desse cubo têm 1 decímetro. Nessa caixa cabe exatamente 1 litro de água, ok? Então podemos dizer que a capacidade desse recipiente é de 1 litro. Então a capacidade é de 1 litro. Já o volume desse recipiente, né? O volume vai ser 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Então eu tenho que o volume é de 1 decímetro cúbico. Ok? Então a capacidade desse recipiente de 1 litro, o volume é de 1 decímetro cúbico. Então a gente pode estabelecer uma relação, né, entre as unidades de medida de volume e as unidades de medida de capacidade, que nós vamos estar estudando com detalhes, né, daqui a pouquinho. Bom, só para a gente completar aqui, então a gente pode dizer que 1 decímetro cúbico, que é o volume de um cubinho, né, onde as arestas têm 1 decímetro, tem capacidade de 1 litro. 1 litro é a quantidade de água que caberia dentro dessa caixinha, ou de qualquer outro líquido, né? Não só de água. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Na parte 1 das videoaulas, nós vamos trabalhar com as unidades de capacidade. E depois, na parte 2, vamos trabalhar com as unidades de volume. Ok? Mas nunca esquecemos que há uma relação, né, entre as unidades de capacidade e de volume. 1 decímetro cúbico, que é uma medida de volume, equivale a 1 litro, que é uma medida de capacidade. Ok? Pessoal, falando em litro, né? O litro, cujo símbolo é a letra L maiúscula, tá? É muito importante isso, é definida como a unidade padrão de capacidade. Definida por quem? Pelo Sistema Internacional de Medidas, que a gente já estudou lá nas aulas do terceiro bimestre, né? Então, o Sistema Internacional de Medidas define o litro como unidade padrão de capacidade. Assim como aconteceu com as unidades de comprimento e de área, a gente vai ter os múltiplos do litro e os submúltiplos do litro. O legal é que o prefixo continua valendo, continua sendo o mesmo. Olha só, o decalitro, hectolitro e o quilolitro são múltiplos do litro. Então, ó, decalitro significa o quê? Um conjunto de 10 litros. Então, olha, o que seria o decalitro? Seria você pegar 10 vezes o valor de 1 litro. Ou seja, 10 litros. Isso é o decalitro. O hectolitro, olha só, o prefixo hecto, seja em hectômetro, né? Seja em hectômetro quadrado, hectograma ou hectolitro, sempre que você tiver o prefixo hecto, significa um conjunto de 100. 100 o quê? 100 litros, né? Então, o hectolitro é um conjunto de 100 litros. Então, se eu fizer 100 vezes a quantidade de 1 litro, eu vou ter o valor de 100 litros. Então, 100 litros é um hectolitro. E o quilolitro? O que seria o quilolitro? O professor já falou muito a respeito do quilo, né? Quilo significa 1000 vezes. Então, quilolitro, 1000 vezes o litro. Beleza? Então, quilolitro é um conjunto de 1000 litros. Eu vou pegar 1000 vezes o valor de 1 litro e vou ter aqui 1000 litros. Certo? Então, ó, decalitro, hectolitro e quilolitro é o que nós chamamos de múltiplos
do litro. Então, vamos colocar aqui, ó. São os, vamos ver se dá para escrever, múltiplos do litro. Certo? Decalitro, hectolitro, quilolitro são os múltiplos do litro. Agora a gente tem o decilitro, centilitro e o mililitro, que são os submúltiplos do litro. Vamos preencher aqui, ó. O que seria um decilitro? Decilitro é você pegar a quantidade de 1 litro e dividir em 10 partes. Seria 1/10 do litro, né? Então é 1/10 de 1 litro. Quando você pega 1 litro e divide em 10 partes, né? Pega 1/10 desse litro, aí você tem o decilitro. Ok? Então 1 decilitro equivale a 0,1 do litro. 1/10 do litro. O que é o centilitro? Né? Olha, vamos pensando nos prefixos, né? Nós já estudamos as unidades de comprimento. Conhecemos bem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui a gente tem o decilitro, o centilitro e o mililitro. São os mesmos prefixos. O que está mudando é a unidade que a gente está estudando, né? Ora é o metro, ora é o litro, depois vai ser o grama e assim por diante. Então, ó, centilitro é a centésima parte do litro. É você pegar 1 litro e multiplicar ele por 1 centésimo. Então, 1 centésimo de 1 litro equivale a 1 centilitro. Então, 1 centilitro nada mais é que 1 centésimo do litro, 0,01. E o mililitro? Bom, o mililitro nada mais é que a milésima parte do litro. Olha só, o mili ficou aqui, né? O prefixo mili significa milésima parte. Então, a milésima parte, multiplicar 1 litro por 1 milésimo, vai me dar 1 milésimo do litro. Ou seja, a milésima parte do litro é o mililitro. Com certeza, né? Os mais usuais que a gente tem aqui, ó, é o litro. A gente usa muito no nosso cotidiano o litro. Eu posso comprar um refrigerante de 2 litros, de 3 litros. Posso comprar um galão de água com 20 litros. Tá certo? Uma piscina de 5.000 litros. Então, litro é uma quantidade muito usada no nosso dia a dia. E também um mililitro. Também é uma quantidade muito usada. Tem latinhas de refrigerante com 350 mililitros, né? Posso ter uma garrafa de água com 500 mililitros ou 600 mililitros. Enfim, no nosso cotidiano, os mais usuais são litros e mililitro. Tá? É legal você também guardar os símbolos de cada um, que são os mesmos nas unidades de comprimento, só que ao invés de ter o M, a gente tem o L, né? Ao invés de ter o M de metro, tem o L de litro. Então, decalitro, né? Hectolitro, quilolitro, decilitro, centilitro e mililitro, ok? Então, essas são as unidades de capacidade mais usadas, aliás, as mais usadas, litro e mililitro. Essas são as que a gente tem e que nós vamos estar estudando. Agora, a gente precisa aprender a fazer a conversão de uma unidade de capacidade para outra unidade de capacidade. Bom, antes disso, eu acabei esquecendo de escrever aqui, ó. Aqui, de azul, ficou, ó, os submúltiplos do metro. Submúltiplos. Horrível escrito aqui, mas do litro, né? Não do metro. Então, aqui a gente tem os submúltiplos do litro. Certinho? Vamos agora sim para as transformações das unidades de capacidade. Galera, organizando as unidades de medida de capacidade, né, da maior para a menor, a gente fica com essa sequência. Repare que é a mesma sequência das medidas de comprimento, né? Eu tenho quilolitro, que é a maior quantidade de capacidade que eu tenho, né? Um conjunto de 1000 litros. Aí o hectolitro, que representa 100 litros. O decalitro, que são 10 litros. O litro, que é a unidade padrão. O decilitro, que é 1/10 do litro. O centilitro, que é 1 centésimo do litro. E o mililitro, que é 1 milésimo do litro. Então, organizado as unidades de capacidade em ordem decrescente, eu fico com essa sequência. Muitas situações vão pedir para que a gente converta de uma unidade de capacidade para outra, né? Sempre que eu tiver que fazer isso para a direita, né, de uma unidade de capacidade para uma inferior, eu vou sempre multiplicar por 10. Tá legal? Então a gente sempre vai vindo para a direita aqui multiplicando por 10. Por quê? Porque o quilolitro é 10 vezes maior que o hectolitro. O hectolitro é 10 vezes maior que o decalitro.
o decalitro é 10 vezes maior que o litro e assim sucessivamente. Tá legal? Agora, se eu quiser fazer uma conversão de uma unidade de medida inferior para uma superior, né? Se eu tiver que fazer a caminhada aqui para a esquerda, aí eu uso a operação inversa. Eu vou fazer a divisão por 10. Então, ao invés de multiplicar por 10, eu venho aqui e divido por 10. Certo? Vamos fazer isso em todos, tá? E aqui a gente tem o nosso quadro que vai nos ajudar a fazer as conversões. Vamos fazer aqui 3 exemplos. Para eu converter de litro para mililitro, eu quero saber assim, ó, 2,5 litros, né? 2,5 litros equivalem a quantos mililitros? Bom, a gente vai sair do litro e vai caminhar para o mililitro. Então eu vou multiplicar por 10 uma vez, mais uma vez por 10, mais uma vez por 10. Então vamos lá, 2,5 vezes 10 dá 25. Só fazer a vírgula dar uma casa para a direita. 25 vezes 10, 250. 250 vezes 10 dá um total de 2.500. Certo? Então, 2,5 litros equivale a 2.500 mililitros. Ok? Como que eu fiz para chegar a esse resultado mesmo? Eu multipliquei por 10 3 vezes. Né? Multipliquei uma vez para chegar em decilitro, multipliquei mais uma vez para chegar em centilitro, mais uma vez para chegar em mililitro. Portanto, 2,5 litros equivalem a 2.500 mililitros. Tá certo? Pessoal, ao invés de eu multiplicar 3 vezes seguidas por 10, eu poderia ter multiplicado direto por 1.000, que é a mesma coisa, né? Poderia ter feito 2,5 vezes 1.000. 1.000 que é o resultado de 10 vezes 10 vezes 10, tá? Mas eu gosto de fazer assim, acho que fica mais fácil de entender, né? Mais prático. Vamos lá, vamos converter agora 300 ml para litro. Então, olha só, eu tenho que vir do ml para o litro. Então, eu vou caminhar de uma unidade inferior para uma superior. Então, eu vou fazer divisões por 10. Quantas divisões por 10? 1, 2, 3. Vamos lá, então. Vou pegar o 300, vou dividir por 10. Isso vai dar 30. Agora, pego o 30, divide por 10. Isso vai dar 3. Agora, pego o 3 e divide por 10. Isso vai dar 3 décimos, né? 0,3. Então, 300 mililitros equivale a 0,3 litros. Certo? Como é que eu fiz para chegar nesse resultado? Eu fiz 3 divisões por 10. 1, 2, 3. Tá? Uma para chegar em centilitro, mais uma para chegar em decilitro, mais uma para chegar no litro. Ok? E aí eu volto a insistir, né? Dividir 3 vezes por 10 é o mesmo que dividir direto por 1.000. Se eu tivesse pego aqui o 300 dividido por 1.000, vou colocar assim na forma de fração para a gente lembrar, né, que pode ser assim em forma de fração. 300 dividido por 1.000, ó, posso simplificar tirando 0, ficou 3 décimos. 3 décimos é o que eu tenho aqui, 0,3. Ok? E o último exemplo que eu tenho aqui, ó, é a conversão de 75 decilitros para decalitro. Então, eu vou sair do decilitro, vou chegar no decalitro. Olha só, para sair do decilitro e chegar no decalitro, eu tenho que fazer 2 divisões por 10. Uma divisão para chegar no litro, outra para chegar no decalitro. Então, vamos fazer isso aqui, né? Ó. Eu tenho 75, vou dividir uma vez por 10. Bom, 75 dividido por 10 dá 7,5. É só a vírgula andar para a esquerda, uma casa decimal. 7,5 dividido por 10 vai ser igual a 0,75. A vírgula se desloca mais uma casa para a esquerda. E acabou, né? A gente já fez a divisão aqui, ó. Fizemos 2 divisões por 10, que é o mesmo que dividir direto por 100, mas eu gosto de fazer assim, passo a passo. Então, eu tenho que 75 decilitro equivale a 0,75 decalitro. É claro que na tarefa vão aparecer situações, problemas, né? Mas que para resolver essas situações, problemas, será necessário fazer essas conversões. Passar de uma unidade de capacidade para outra unidade de capacidade.
Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula da semana. Espero que tenham gostado. Vou deixar a tarefa no final do vídeo, não deixem de fazer. São só 6 exercícios falando de medidas de capacidade. E como eu disse, né, são situações problemas em que você vai ter que pensar um pouquinho para resolver e que vai ter que fazer uma mudança, né, uma conversão de unidade. Se tiver dúvida, anote a sua dúvida. Quinta-feira a gente tem live e aí a gente pode estar tirando essas dúvidas durante a nossa live. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.